Então o objetivo do evangelho não é proibir você de fazer aquilo que é errado, embora isso esteja dentro do evangelho, não me entenda mal. Jesus te chamou não para não fazer, Jesus te chamou para ser, porque não adianta nada você não pecar, mas também não produzir fruto. Você já parou para perceber que o evangelho do nosso tempo parece que se resume mais a um conjunto de regras, onde você pode fazer algumas coisas e outras coisas você não pode fazer. O evangelho que a gente está vivendo no nosso tempo parece que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz para ensinar as pessoas como que elas devem viver a partir de um conjunto de regras. Tipo, você não pode comer isso, mas pode comer aquilo. Você não pode vestir isso, mas pode vestir aquilo. Você pode ir para esse lugar, mas não pode ir para aquele outro lugar. E parece que o evangelho se resume apenas a isso. Faça isso, não faça isso. Faça aquilo, mas não faça isso. E o evangelho se resume somente a essas coisas. No vídeo de hoje eu quero te mostrar que o evangelho de Jesus Cristo, embora existam regras dentro dele, ele não se resume apenas a fazer e não fazer alguma coisa. Eu quero começar esse vídeo definindo o que eu quero ensinar para você hoje que o evangelho de Jesus Cristo não se trata de não fazer, mas do que você tem que se tornar. Vou repetir. O evangelho de Jesus não se trata em deixar de fazer ou no que você não pode fazer, mas sim no que você precisa se tornar. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. E se você ainda não é inscrito desse canal, eu convido você a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, compartilhar com alguém esse vídeo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15, que eu quero mostrar para você o que eu quero te ensinar hoje. João capítulo 15, verso 16, Jesus disse assim, ó: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então preste atenção. Jesus aqui nesse versículo, ele está mostrando para os seus discípulos qual é o objetivo do chamamento deles. Isso aqui que Jesus está ensinando vale não somente para aqueles discípulos da época, né? Para os seus discípulos, seus 12 discípulos que o estavam ouvindo, mas esse ensinamento vale para toda a igreja, para todo aquele que quer seguir Jesus. Então, o verso 16, ele começa dizendo: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Jesus revela aqui que todas as pessoas que estão no evangelho não vieram por sua conta própria, vieram porque primeiro foram chamadas, embora depois tiveram que decidir se querem ou não seguir Jesus, mas esse chamamento inicial partiu dele, de Cristo. Depois ele continua dizendo para que nós fomos chamados. Olha só: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Na tua Bíblia pode estar vos nomeei, em outras Bíblias pode estar e vos ordenei. Então Jesus está dizendo que isso que ele vai dizer para que os discípulos foram chamados é uma ordem, é uma ordenança, não é uma escolha. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Jesus, quando ele chama qualquer pessoa para o evangelho, ele chama com o objetivo que essa pessoa frutifique, dê fruto no reino dele. E antes que você pense que dar fruto é pregar o evangelho, é visitar, é fundar a igreja, é ganhar almas, eu quero mostrar para você que dar fruto é produzir o caráter de Jesus em você. Muitas pessoas pensam, e eu pensava no início do meu ministério, que dar fruto era ganhar almas, pregar o evangelho e evangelizar. Embora essas coisas façam parte do reino de Deus, quando Jesus fala, vos chamei para dar fruto, Jesus não está dizendo que vos chamei para pregar o evangelho. Isso ele apresentou depois. Depois que ele passou o período com os discípulos, ele morreu, ressuscitou, aí ele ordena os discípulos a irem pregar o evangelho. Mas antes disso, o objetivo dos discípulos em estarem com Jesus era produzir fruto. Por exemplo, quando Jesus ele chamou seus 12 discípulos, na Bíblia diz que quando Jesus os chamou primeiro para que os discípulos estivessem com ele. Então esse é o primeiro objetivo. Jesus nos chama para estar com ele, para andar com ele, para relacionar com ele. E esse relacionamento, que é estar com Jesus, precisa desse relacionamento ser produzido fruto. E que frutos são esses? Ou fruto, porque aqui está no singular. Jesus diz, vos chamei para que vades e deis fruto. Não frutos, mas fruto. Esse fruto está em Gálatas capítulo 5, verso 22. Onde o apóstolo Paulo escreve: Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. E ele vai desenvolvendo ali os 9 frutos do Espírito. Ou os 9 frutos, não frutos, mas fruto que está no singular do Espírito. Aqueles 9 frutos, que é um fruto só, é o caráter de Jesus. Então, fazendo uma ligação com o que eu disse no início do vídeo,
Jesus, quando ele chama qualquer pessoa, ele não chama para ela não pecar. É isso mesmo. Ele não chama ela para não pecar, embora dentro desse processo ela vai abandonar os seus pecados, ela vai abandonar as práticas erradas. Mas Jesus, a princípio, nos chamou para desenvolver um caráter. Então o evangelho está muito mais ligado a ser e não a não fazer. Porque se a gente só olha para o lado de não pecar, a gente cai no legalismo. E esse aqui é o problema de muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje. Elas passam 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja e elas continuam do mesmo jeito, embora elas não adulterem, não roubem, não assassinem, não façam esses pecados banais que nós vemos aí na sociedade. Embora elas não pratiquem essas coisas, elas não demonstram o caráter de Jesus. Elas não pendem para o pecado profundo, né? Não vivem uma vida imoral, mas também ela não mostra Jesus dentro dela. E esse aqui é o problema da nossa geração e do evangelho que a gente tem vivido nesse tempo. As pessoas não estão mais demonstrando na sua vida Cristo. Cristo não é mais visto dentro das pessoas. As pessoas não demonstram no seu caráter Jesus. Jesus já não está mais aparente no estilo de vida das pessoas. A gente não consegue mais olhar para um cristão e ver nele Jesus, não dá para ver. A gente vê que ele não mata, não rouba, não engana, não faz essas coisas erradas, mas também a gente não vê o caráter de Jesus nele. Então tem algum problema. Por quê? Porque essas pessoas elas estão olhando somente para aquilo que elas não podem fazer, que é o legalismo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode prostituir, não pode adulterar. Essas coisas estão corretas? Estão. Só que se eu fito os meus olhos somente nisso, no que eu não posso fazer, eu caio no legalismo. E aí eu passo o resto da minha vida dentro de uma igreja e eu não cresço com Cristo, eu não desenvolvo uma intimidade com Jesus, eu não me pareço com Jesus. Então o objetivo do evangelho não é proibir você de fazer aquilo que é errado, embora isso esteja dentro do evangelho, não me entenda mal. Jesus te chamou não para não fazer, Jesus te chamou para ser, porque não adianta nada você não pecar, mas também não produzir fruto. Não produzir o fruto de Jesus na tua vida. Você não faz essas coisas de errado, né? Mas você também não produz. Então você está em cima do muro. E o que, que a Bíblia diz? Aqui com aquelas pessoas que são indecisas. Você não é quente nem frio. Você é morno. Então vou te vomitar da minha boca. Ou seja, você não é um cristão verdadeiro. Você é um que está no meio ali e não se decidiu ainda. Então a gente precisa rever esse conceito de evangelho na nossa vida. A gente precisa produzir fruto. E esse fruto não está ligado a ministério, não está ligado à pregação do evangelho, não está ligado a almas, não está ligado a nenhuma obra que a gente pode fazer dentro do reino de Deus, mas está ligado ao nosso caráter. Produzir fruto é parecer com Jesus, no meu modo de pensar, de agir, de falar e de andar. Eu preciso produzir isso. E a gente precisa verificar isso na nossa vida. Eu não vou estender muito o vídeo, mas eu aconselho você a ler a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, se não me falha a memória, onde Pedro fala sobre 8 virtudes, 8 coisas que precisam existir na vida de uma pessoa. Ou seja, a gente precisa verificar se essas coisas estão sendo produzidas em nossa vida. Se não há fruto, se não há o caráter de Cristo nascendo em nós, sendo produzido em nós, tem alguma coisa errada. Aí a gente está sendo só legalista, está só não fazendo aquilo que é errado, mas também não faz aquilo que agrada a Deus, também não produz o caráter de Jesus, que é mais importante. Então eu finalizo esse vídeo com a frase que eu disse, que eu defini nesse vídeo. O evangelho não está ligado a não fazer, mas a ser como Jesus. Nós precisamos ser como Jesus e não apenas não pecar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.